Bem-vindos, boa tarde, bom dia. Estamos caminho a nosso webinar. Eu sou o Padre Rodrigo, do Instituto Católico de Liderança. Estamos preparando-nos e estou aqui para convidar vocês, para animá-los, um webinar muito especial que vai acontecer na quinta-feira, 23 de maio, às 8 da noite. Qual vai ser o tema? Por que ele é tão importante? Porque é um webinar sobre a paz interior. Como conquistar a paz interior. Eu sou sacerdote católico, eu levo muitos anos trabalhando com pessoas, eu sou fundador também do Instituto Católico de Liderança e do aplicativo de meditação Sit Time. Esse aplicativo tem como foco ajudar as pessoas através da meditação, conquistar a paz interior. E muito do que nós fazemos no Instituto tem como finalidade formar, aprofundar em nossa fé, em todo o que Cristo nos ensinou, a igreja nos ensina, para conquistar também uma maior maturidade espiritual e, portanto, nossa paz interior. E estou aqui hoje para lembrar você, para animar-les a participar nessa live que vai acontecer, como digo, na quinta-feira, 23 de maio, às 8 da noite. Vai ser um webinar muito importante. Aí eu sintetizei todos los paso a paso, todos os caminhos e as coisas que nós temos que fazer para conquistar a paz interior. Por que isto é tão importante? Por que você deve participar nessa live? Porque nós vivemos em um mundo cheio de estresse, cheio de preocupações, cheio de responsabilidades. Eu não sei vocês, eu jamais vou dormir na noite com menos de 20 pendências. Esse é o mundo que nos tocou viver. Através do celular, a gente recebe um monte de comunicações, informações, demandas de todo tipo. Então, muita gente me confessa hoje que vivem com estresse, com ansiedade, com preocupações, que não encontram espaços de paz. E isto é muito importante. Deus não queria esse estilo de vida para você, um estilo de vida sempre agitada, sempre com tensão, com pressão. Não, Ele queria que nós fôssemos felizes, que nós vivêssemos em paz. Quando Jesus aparece aos apóstolos depois da ressurreição, ele sempre começa com a mesma palavra: a paz esteja convosco. Claro, porque é isso o que ele quer, comunicar paz a los apóstolos. Y eso no apenas porque las circunstancias en aquel momento eran de mucha tensión, de persecución de los apóstolos. Inclusive Jesús cuando manda a todos los apóstolos, mucho tiempo antes, a pregar y a entrar en las casas, a anunciar el reino de Dios. Lembra que Jesús mandó 72 discípulos. Él le falou así: cuando entren en una casa, dice ahí, a paz esteja convosco. A paz esteja nesta casa. De novo, a mesma ideia. Jesus quer que nós vivamos nossa vida em paz. E nós, hoje, como digo, não encontramos essa paz. Talvez um dos problemas é que nós não estamos entendendo em que consiste essa paz de Jesus. Como nós podemos conquistar essa paz de Jesus? Por isso, esse webinar que vamos fazer na quinta-feira, 23 de maio, se chama assim: Paso a paso para conquistar a paz interior. Queridos amigos, queridos irmãos, les convido, les animo muito a participar neste webinar que vai ser muito especial e preparei especialmente para você. Eu sei que existem muitas outras coisas, muitas ocupações, temos muitas demandas, sabe? Hoje todo mundo quer engajar você em alguma atividade, mas isto que eu estou oferecendo, este webinar é muito importante, você não pode faltar. Este webinar vai ser o início de um caminho para você recuperar a sua paz interior. A paz interior não depende das circunstâncias. Não é que eu vou viver em paz porque eu tenho todas as áreas de minha vida organizadas e tudo bem feito. Por exemplo, o trabalho está tudo bem, a família está tudo bem, os filhos está tudo bem, os amigos está tudo bem, então eu estou em paz. Isso é muito difícil. Ninguém pode dizer que tem todas as áreas de sua vida em paz e bem organizadas. Na verdade, isso não está em nosso controle. Padre, yo nunca voy a estar en paz porque yo no controlo todas las circunstancias de mi vida.
Sabe, é verdade. Você não controla as circunstâncias de sua vida. Porém, você pode sim alcançar e conquistar a paz interior. É isto que eu quero ensinar você. Como conquistar a paz interior. Por isso, você tem que assistir a esse webinar de la quinta-feira, 23, às 8 da noite. São Paulo dizia assim, que a paz de Cristo governe, ou outras traduções dizem assim, que a paz de Cristo seja árbitro em vossos corações, tendo em vista que fostes convocados para vivir em paz como membros de um só corpo. É isso, que a paz de Cristo governe em nossos corações, seja árbitro em nossos corações. O que significa ser árbitro? Qual é a função de um árbitro? Bom, a função de um árbitro é cuidar que o jogo não transcorra com tranquilidade, que todo mundo respeite as regras, enfim, e que tudo acabe bem. Então, Paulo diz assim, que a paz de Cristo seja árbitro. Todas essas circunstâncias a gente não controla. Elas estão efetivamente fora de nosso controle. Mas se a paz de Cristo está em meu coração, eu posso ser um árbitro e todas essas situações, essas circunstâncias, esses imprevistos, a gente consegue, digamos, manejar, lidar, arbitrar, governar com mais paz, sem perder a paz interior. Este é o objetivo. E você verá nesse webinar como fazer isso passo a passo. Então, não pense, não, padre, a paz é impossível porque eu nunca vou consertar todos os problemas de minha vida. Não, pode ser efetivamente que muitas coisas nós nem consigamos, digamos, arrumar, deixar tudo direitinho em nossa vida, mas apesar dessas circunstâncias, a gente sim consegue essa paz interior. E nós precisamos disso. Porque, como digo, a vida passa, nós temos muitas preocupações, nós temos muitas demandas, nós temos todo tipo de exigências de outras pessoas que esperam de nós cumprir com responsabilidades, cumprir com pendências, mas nós podemos lidar com tudo isso sempre com a paz interior. Jesus dizia em uma ocasião, eu vos deixo a paz, a minha paz vos dou, mas não como o mundo a dá. É interessante, vamos falar disto depois um pouco mais, mas a paz de Cristo não é como a paz do mundo. É uma paz diferente. A paz do mundo, como é? A paz do mundo é, sabe, um fugir da realidade. Como não consigo controlar tudo, eu fujo dela. Então, a paz do mundo é uma garrafa. A paz do mundo é uma pílula, a paz do mundo é uma terapia, a paz do mundo é uma maratona de filmes, não? A ver se com isso me esqueço por um dia, por um momento, de tantas responsabilidades e de tantos problemas que eu tenho. Mas isso não é uma paz verdadeira, isso não é uma solução, porque quando isso acaba, você volta à realidade. Outros, pior ainda, buscam fugir da realidade com meios mais pesados, álcool, droga, sexo, perversão, enfim, festas intermináveis. Aí, óbvio, aí não apenas não soluciona meu problema de paz, sino que cria um outro problema ainda maior. Então, nós temos que aprender o caminho de Cristo, o caminho de Jesus para conquistar a paz interior. Esse é o que nós realmente precisamos. Agora, pode ser que alguém diga, padre, o problema é que eu não tenho tempo, eu estou muito ocupado. Então, eu diria, sabe, pare. Você precisa parar. Se você está ocupado demais para dedicar tempo a Deus e aprender o caminho da paz interior, definitivamente você precisa parar e você precisa deste webinar. É isso. A gente tem que fazer tempo para as coisas importantes. Sabe o que acontece? Acontece o seguinte: a gente nunca tem tempo para as coisas que são importantes porque elas não são urgentes. Quando você viu alguém dizer, eu preciso urgentemente ler um bom livro? A gente precisa, sim, ler livros muito bons que alimentem nossa alma, mas, claro, não é algo urgente. Então, a gente vai deixando. Eu preciso urgentemente
começar a ter uma alimentação mais saudável. Eu preciso urgentemente dedicar mais tempo para Deus. Essas coisas, como são muito importantes, mas não são urgentes, elas ficam para trás. Nada realmente importante é urgente na nossa vida. Normalmente, ao contrário, as coisas urgentes, as coisas que nos demandam atenção, que precisam ser atendidas nesse momento, não são coisas urgentes, são coisas que não são coisas importantes, perdão. São coisas que nos demandam atenção imediata, mas são coisas secundárias, são coisas que não deveríamos estar dedicando nosso tempo. Então, se você diz assim, eu não tenho tempo, pense. Você está gastando seu tempo nas coisas mais importantes, porque é isso que vai mudar a sua vida. Se eu não controlo as circunstâncias, sino que elas me controlam a mim, e a minha vida se vê consumida por um monte de pequenas demandas, exigências e coisas urgentes, então eu nunca vou poder mudar e nunca vou conquistar a paz interior. Então, esse é uma objeção que temos que superar. Não tenho tempo. Não, estas são as coisas que nós precisamos dedicar tempo. Outro pode dizer, padre, mas eu não tenho dinheiro. Eu não posso fazer agora esse curso que o Senhor vai dar porque não tenho dinheiro. Deixa eu falar uma coisa. Este webinar é 100% gratuito. Ele é 100% online. Não importa onde você esteja, não custa nada. A verdade, apenas custa você se cadastrar aqui no link que está junto com este vídeo. Se você se cadastra, você vai receber o aviso, você vai receber um material especial que nós estamos preparando para você e você vai ser avisado para entrar nesse webinar no dia 23 de maio, às 8 da noite. Então, também não vale, não tenho dinheiro, porque não tem custo, é gratuito. Jesus falou, recebistes grátis, dai também grátis. E eu, na verdade, dedico a maior parte do meu tempo a preparar e a dar, anunciar, não, a palavra de Jesus, a Sagrada Escritura, etc. Algumas coisas nós no Instituto temos, sim, cursos que têm um valor, porque obviamente eu tenho que gravar, nós temos que disponibilizar através da internet, há pessoas que ajudam, tudo isso tem um custo. Mas, insisto, mesmo custando, é um valor baixo em comparação com o que você ganha. Porém, esses são os cursos. Este webinar, insisto, não tem custo. É 100% gratuito, é 100% online, é para você. Talvez você me diga assim, padre, eu já acompanho ao padre Paulo Ricardo, eu já acompanho ao padre Reginaldo, eu já acompanho o padre Fábio, eu acompanho tem outros muitos pregadores, tem outros padres muito bons. E eu sou um grande fã de todos eles. Meu Deus, eu aprendi, eu sou mais novo que a maioria deles, e eu aprendi com eles a trabalhar, a pregar. Eu fui sacerdote, estou 10 anos aqui no Brasil e já tenho escutado e acompanhado muito todo o que eles fazem. Mas eu te vou dizer uma coisa, isto que nós fazemos aqui no Instituto é algo diferente. Eu sou um grande fã, por exemplo, do padre Paulo Ricardo. Ele ensina, ele tem uns conteúdos muito legais. O padre Marcelo Rossi, eles também são muito legais, tudo. Mas o que nós fazemos é algo que eu não tenho visto na internet, é algo único. Nós ensinamos passo a passo como viver o estilo de vida de Jesus, ou seja, a mensagem do Evangelho. Sabe, em certo sentido, todo mundo faz isso. Mas nós temos organizado, nós temos estruturado esta mensagem de maneira que eu te digo assim, passo 1, passo 2, passo 3. Não é que tudo se resume a uns quantos passos, não. Não é um programa simples, o cristianismo, a fé cristã, não é um programa simples que você resume em 3, 4 passos. Mas essa clareza para transmitir a mensagem, esse passo 1, passo 2, passo 3, nos ajuda muito a concretar-lo. Aquele evangelho que nós aprendimos, que escutamos toda a nossa vida, saber como aplicá-lo à vida concreta de nossa realidade, de nosso trabalho, de nossa família, de nossos amigos, de nossa sociedade na que nós vivemos, etc. Esse é o diferencial do trabalho que nós fazemos aqui no Instituto. Nós oferecemos uma mensagem fácil de aplicar, compreensível a todo mundo.
qualquer pessoa pode aprender a viver segundo o estilo do Evangelho apenas aplicando os passos que eu vou explicar nesse webinar. Hoje, de fato, quero até passar um pouco de conteúdo de vocês, a vocês, não de lo que vamos falar no webinar. Esse é o aula especial, o masterclass, o webinar perfeito. Eu preparei com muito carinho para vocês. Isso vai acontecer quinta 23, às 8 da noite. Mas hoje eu vou passar um pouco de conteúdo. Você vai ver que realmente conquistar a paz interior é um trabalho complexo. Vamos falar agora de dessas, eu diria que é um desafio que tem muitas fases, e agora vamos a falar de uma dessas fases. No dia do webinar, vou dar a visão completa e o passo a passo. Mas você verá que é um desafio grande, não porque seja complicado, na verdade não é complicado, mas porque nós mesmos é difícil às vezes lidar com nossos próprios maus hábitos, porque nós mesmos, sabe, nós temos, eu diria assim, uns pontos cegos. Pontos cegos. Este é o ponto que eu queria desenvolver com vocês hoje. Nossos pontos cegos. Às vezes nós não conquistamos a paz interior porque temos uns pontos cegos. E os pontos cegos ha visto aquele quando uno va dirigindo no carro, ¿no? Tem el espelho retrovisor. E o ponto cego é justamente aquele ponto onde um ciclista, um motoqueiro ou um outro carro se coloca e você não vê ainda pelo olho e também não pega aqui no retrovisor. Esse é um ponto cego, é o ponto no que a gente tem que girar a cabeça para poder enxergar. Então, em nossa vida, nós também temos pontos cegos. E isso tem dois problemas. Quais são os problemas dos pontos cegos? Dois. Primeiro, é que eles são cegos, ou seja, eu não vejo. O problema dos pontos cegos é que você não vê, mas eles estão aí, eles estão presentes. Atento, os pontos cegos são cegos, mas eles existem. E a segunda coisa é que não apenas são cegos, mas eles são nossas fraquezas, são nossos falhos. Eles não são, o que nós não vemos não é coisa boa, é justamente nosso ponto fraco. Então, por isso é muito importante enxergar esses pontos cegos. E eu vou falar hoje de alguns desses pontos cegos de uma maneira simples e você vai entender a que me estou referindo. E nós precisamos, digamos, controlar, enxergar, ter mapeado bem esses pontos cegos se eu quero conquistar a paz interior. Quais são, então, esses pontos cegos? Em primeiro lugar, a inveja. A inveja. A inveja é quando nós nos comparamos com outras pessoas, quando nós queremos ser como eles, que cuidado, há uma comparação, há desejo de emular, que isso é bom, não? Eu vejo um empresário que teve sucesso, eu digo, eu também consigo, eu vou esforçar-me mais. Eu vejo um atleta que ganhou uma medalha e eu digo, não, eu também posso, me vou esforçar, eu quero chegar também lá. Eu vejo uma família muito bonita e digo, olha, que exemplo, que inspiração, eu também quero. Mas existe um olhar, uma comparação que nós fazemos com as outras pessoas que gera um sentimento ruim. Que sentimento é esse? Quando o outro le va bem, você fica triste. Quando o outro está indo mal, você fica feliz. Quando você sente isso, sinal de que você está caindo na tentação da inveja. E por que digo que é um ponto cego? Porque muitas vezes nós somos movidos pela inveja e não nos damos conta. A inveja está muito presente no mundo de hoje, muito mais do que as pessoas estão dispostas a confessar ou a admitir. Muito mais do que elas mesmas percebem. Porque muita gente atua, sim, por inveja, movido por inveja, e não se dá conta. Por quê? Porque é um ponto cego. É um ponto cego. Que tipo de coisas nós fazemos por inveja? Tem pessoas que roubam por inveja. Tem pessoas que mentem por inveja. Tem pessoas que matam por inveja. Já escutou falar de aqueles crimes passionais?
Então, esses são crimes feitos por inveja, não? A minha namorada, a minha esposa ficou com outro, e aí eu vou e mato. Gente, é tudo movido pela inveja. Tem brigas entre mafiosos. Por quê? Por inveja. Esse é meu território. Não, e eu quero meu território, eu quero ter mais que você. Brigas entre nações. Qual é o problema? A inveja. A inveja está por todo lado. É muito triste, mas é uma realidade que nós vivimos hoje. Lembram de Caim? Caim matou Abel por inveja. Abel oferecia um sacrifício ao Senhor, Caim também. Os dois ofereciam um sacrifício ao Senhor. Só que Caim ofereceu um sacrifício do que sobrava, não? Ele era caçador e então alguma coisa que ele caçou, mas isso que sobrou ofereceu para Deus. E Abel, em troca, ele era agricultor e ofereceu o melhor da sua colheita a Deus. Então, conta a Bíblia que a fumaça de Abel subia para o céu, não? Em sinal de que Deus aceitava a ofrenda dele, enquanto a fumaça de Caim, não, ela ficava lá embaixo, não? Como dizendo, Deus não aceita isso. E aí Caim ficou muito bravo e foi e matou Abel. Por quê? Por inveja. Está vendo como realmente a inveja, essa é uma história paradigmática da inveja na Bíblia. Mas, como digo, muitas pessoas hoje se deixam mover por isto da inveja. E a inveja destrói famílias, destrói empresas, destrói todo tipo de organizações, destrói até paróquias e organizações sem fim de lucro que fazem o bem. Porque todo mundo pode cair nesta tentação, todo mundo pode ter este ponto cego da inveja. Sabe, cada um tem inveja dos que são parecidos a nós, ou seja, aquele artista tem inveja de outros artistas. Aquele advogado tem inveja de outros advogados, o engenheiro de outros engenheiros, arquitetos, assim. Até aquele padre pode ter inveja de outro padre. Isso é assim. Somos seres humanos e todos podemos cair na tentação da inveja. E cuidado, enquanto você não enxergue, não descubra que alguma coisa está sendo condicionada pela inveja na sua vida, você não vai ter paz. Eu vou falar el dia 23 de maio, às 8 da noite, sobre como conquistar a paz interior. Mas este é um pré-requisito. Eu preciso estar livre da inveja. Eu não posso conquistar a paz interior enquanto quem governa os meus atos, as minhas escolhas, as minhas decisões, é a inveja. Aí então eu não consigo. Então nós precisamos ver, enxergar esta tentação terrível em nossa vida. E quando você tem inveja de outra pessoa, porque eu não sou como ele, eu queria ser como ele, eu estou bravo, me sinto frustrado, tenho minha autoestima muito baixa porque eu não sou como fulano, porque eu não sou como ciclano e assim por diante. Sabe que você está menosprezando a Deus. Porque Deus te criou como você é. Deus te ama tal como você é. E Ele te criou precisamente com essas características, com essas qualidades, para você chegar a ser a sua melhor versão. Não aquele fulano. Quando você chegue lá no céu, Deus não te vai perguntar por que você não foi mais como seu irmão. Às vezes, os pais falam assim para os filhos, por que você não é mais como seu irmão? Olha, não faça isso. Não faça isso, porque isso é muito frustrante para uma criança. Eu não cresci, Deus não me deu todas estas características que eu tenho para ser como meu irmão. Ele é ele, eu sou eu. Deus te criou do jeito que você é para você chegar a ser o que Deus sonhou. Então, quando eu sinto inveja de outros, porque eu não sou como eles, porque eu não tenho o talento deles, acontecem duas coisas. Primeiro, você menospreza o dom de Deus. Deus te criou como você é, perfeito, perfeitamente imperfeito, não? Somos imperfeitos, sim, mas dentro dessa imperfeição, Deus te deu uns talentos para cumprir uma missão e te deu todo o que você precisava para fazer isso. E em segundo lugar, quando eu fico me comparando com outro, então eu não descubro esse talento meu. Porque eu quero ser como outro, então eu não descubro o que eu tenho que fazer, o que eu posso fazer melhor que ninguém.
há uma coisa que ninguém vai fazer, só você. Sabe o que é? Nem 8 bilhões de pessoas no mundo podem fazer. Sabe o quê? Ser você mesmo. Ser você mesmo é só você que pode. É só você que pode. Então, seja aquilo que Deus sonhou para você. E não fique invejando não ter esse talento ou aquela característica que Deus deu a outras pessoas. Eles são eles. E eles responderão a Deus, cada um por os talentos e pelos dons que receberam. Mas você tem uns dons, tem uns talentos que Deus te deu. Então, nós precisamos descobrir eles e realizá-los plenamente. E não ficar para o lado enxergando todo o que Deus não me dio, porque Deus a mí no me dio esta otra característica. No, porque Él te dio, porque Él tenía otros planos, porque Él te dio otras características, otros dons, y você precisa descobrirlos y desenvolverlos. Só assim você vai viver plenamente, só assim você vai conquistar a verdadeira paz interior. Então, esse é o primeiro ponto cego, a inveja. Cuidado, a gente pode ter inveja e não enxergá-lo. Em segundo lugar, o desejo de agradar a outros. Sabe, este é um outro, eu diria, ponto cego muito, muito grande em nossa vida. Desejo de agradar. Eu não me dou conta, mas eu estou atuando e estou fazendo coisas porque quero comprazer, agradar alguém, a meu pai, à sociedade, a toda a turma que me segue na internet, enfim. A minha esposa, a minha esposa. E isto também é um grande condicionamento. Eu não sei qual seja o caminho do sucesso. A verdade, cada um tem que encontrar. Mas eu sim sei qual é o caminho do fracasso. E é querer contentar a todo mundo. Porque isso não dá. Não dá. Pensa em Jesus. Jesus fez tudo perfeito. Jesus era Deus, Ele fez milagres, Ele pregou umas parábolas maravilhosas, Ele cuidou dos apóstolos, cuidou da multidão, curou as pessoas que estavam doentes, Ele fez tudo direitinho. E muita gente não gostou dele. Acharam que era uma ameaça. Tentaram tirá-lo de meio e finalmente conseguiram e lo crucificaram. Então, se Jesus não conseguiu agradar a todo mundo, você acha que lhes vai agradar? A gente não pode, a gente não consegue. Isso está além de nossas forças. Então, não pretenda agradar a todo mundo, porque isso é muito difícil e não dá. Este é outro caminho para não encontrar nunca a paz interior, porque sempre vai ter alguém melhor que você, sempre vai ter alguém se queixando de você, criticando você. Viva apenas olhando para Deus. Esse é um grande segredo para a conquista da paz interior. Viva olhando para Deus e o que Ele espera de você. E não se preocupe por lo que as outras pessoas digam. Que digam o que quiser. Enquanto você esteja fazendo a coisa certa, seguindo a vontade de Deus na sua vida. Este é realmente um grande e importantíssimo segredo também para conquistar a paz interior. E o terceiro ponto cego, eu diria que também este pode ser muito importante, é o egoísmo. Muitas vezes nós não queremos reconhecer, mas nós não aceitamos algo, não concordamos, vivemos brigando com as outras pessoas e com nós mesmos, porque no fundo não se está fazendo o que eu quero, do jeito que eu quero, da maneira que eu enxergo as coisas, e eu não quero sair de aí. Isso se chama egoísmo, isso se chama soberba. Este é um grande também condicionamento para a paz interior. A gente tem que livrar-se disso. A gente tem que ser humilde, compartilhar, escutar os outros, que o objetivo maior que exista no seu coração seja sempre fazer a vontade de Deus, não a própria vontade. Porque se eu tenho isso no centro de minha vida, Deus, como dizia Jesus a la samaritana no capítulo 4, perdão, do Evangelho de São João, o meu alimento é fazer a vontade de Deus, a vontade daquele que me enviou.
se eu tenho esse alimento, se eu tenho o único objetivo de agradar a Deus e não pretendo agradar a todo o povo, a toda a galera, então você vai conseguir ser feliz. Se você vive muito pendente, querendo agradar a outras pessoas, aí você nunca conquista a paz interior. Eu lembro uma vez uma senhora que falou comigo e era impressionante, uma mulher de uns 40 e muitos anos, quase já chegando aos 50, que ela queria muito agradar a seu pai. Ele tinha irmãos homens e era a caçula, a única mulher de, não me lembro se 3 ou 4 irmãos. Mas o pai gostava muito dos irmãos, não dela porque era mulher e era caçula. E de alguma maneira o pai passou essa ideia para ela, ou ela por lo menos assim entendeu. E ela queria ter muito sucesso, ela queria se esforçar muito na vida. ¿Para quê? Para agradar ao pai. Para demonstrar para ela que ela valia tanto quanto os irmãos homens. Olha que bobagem. E o pior de tudo, o pai ainda estava morta e ela ainda brigava psicologicamente com aquela coisa. Ela queria demonstrar, já não ao pai, porque o pai tinha morrido, mas queria demonstrar, não sei, ao mundo, à vida, a ela mesma, de que ela era melhor, que ela podia fazer o que faziam seus irmãos, quando não era isso o que Deus queria. E talvez nem o pai queria, talvez o pai passou uma ideia errada, não, de lo que esperaba de ella, ¿no? Y seguramente que o pai amava sua filha tanto quanto os irmãos, mas ela percebeu ou lo captou desse jeito e então aí colocou essa coisa que nunca le deixou viver em paz. Mas estes, como digo, são os pontos cegos. Ponto cego, repitamos, lembremos primeiro, a inveja. Segundo, desejo de agradar a todo mundo. Quarto, terceiro, o egoísmo, o orgulho. Estas coisas atrapalham demais no caminho da conquista da paz interior. Mas vamos parar por aqui. Este apenas é uma degustação, não? Um abre-boca de lo que vamos oferecer depois nessa grande webinar que vai ser no dia quinta-feira, 23 de maio, às 8 da noite. Você tem que assistir. Se não se cadastrou, cadastre-se agora e receba a informação. Vai ter, inclusive, um e-book que preparamos para você. Vai ter muitas coisas. Acompanhe nossas redes sociais, não? Estamos em Facebook, estamos em Instagram, estamos também em YouTube. Em YouTube é meu canal pessoal, Padre Rodrigo Hurtado. Mas em Instagram e em Facebook se chama assim como se chama o curso, a melhor versão de você mesmo, porque este webinar é uma aula central, é uma aula introdutória, é uma aula muito importante de um curso maior que se chama a melhor versão de você mesmo. Deus quer que você seja a sua melhor versão. Então, você pode, através desse curso, não apenas conquistar a paz interior, mas outras muitas virtudes. De fato, são 9 virtudes, 9 frutos do Espírito Santo que nós podemos desenvolver. E quando nós façamos isso, nós vamos nos tornar a nossa melhor versão. Já você viu algo melhor que isto? Isto é maravilhoso. Este é um grande desafio e nós vamos apresentar esse curso também nesse webinar del dia 23. Então, cadastre-se, compartilhe. Outras pessoas podem ajudá-les este conteúdo e você pode compartilhar com eles para que eles também se inscrevam, também eles assistam, também eles conheçam esse curso e todos juntos consigamos crescer e chegar a ser a nossa melhor versão. A nossa melhor versão é aquela que dá glória a Deus. A nossa melhor versão é aquela que Deus sonhou para você. A nossa melhor versão é o que Deus espera que você faça na vida. Não ficar aqui pequeninos, mas crescer, amadurecer, ser cada dia melhores. Então, não deixe de acompanhar as redes sociais, a melhor versão de você mesmo. Não deixe de seguir o meu canal de YouTube, Padre Rodrigo Hurtado, com H. Aqui está o nome. Não deixe também de inscrever-se para assistir a este webinar. E você verá como nós realmente podemos conquistar a paz interior. Então, que Deus les abençoe muito e estamos em contato, estaremos publicando também outros conteúdos até que chegue esse dia do grande lançamento do webinar Como Conquistar Passo a Passo a Paz Interior. Que Deus les abençoe muito.